Eu quero falar hoje, querido, sobre a nuvem e o fogo. Eu quero falar sobre esse tema, a nuvem e o fogo. Porque na verdade eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu acredito, querido, que de todas as mensagens que eu preguei, eu não estou falando sobre performance, sobre inteligência, eu estou falando sobre presença. A mensagem mais poderosa nessa série, Respirar de Novo, é o que eu quero compartilhar hoje. Sobre a pessoa do Espírito Santo na vida da igreja. A pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você. Mas eu tomei primeiro essa história sobre o fogo, a nuvem, o fogo, para que a gente compreenda lá atrás, não aonde exatamente começou, porque o Espírito Santo em Gênesis pairava sobre as águas. Lá você já vai ver o Espírito Santo. Mas aonde você vai ver a ação do Espírito Santo protegendo, abrindo caminho, movendo sobre toda uma nação. E o que representa isso hoje na vida da igreja? Vamos começar em Êxodo capítulo 13, lendo o versículo 21 e o versículo 22. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou, todo o tempo, dia e noite. Fala comigo, dia e noite. A presença, querido, da nuvem e do fogo sobre Israel representa a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Nunca se apartou, nunca vai se apartar de você. É a presença do Espírito Santo. Agora eu quero ler o Êxodo capítulo 14, versículo 19 a 25. Eu quero te mostrar agora, antes falou sobre como agia a nuvem e o fogo. De dia a nuvem, de noite o fogo. E sempre com o povo de Israel. Porém, na travessia do Mar Vermelho, após se instalar essa presença, então Moisés levanta o seu cajado, o Mar Vermelho abre, e aqui diz o seguinte, Êxodo 14, 19. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para onde? Para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs aonde? Atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles. Então a nuvem está atrás, virou escuridão para o Egito. E para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão, aliás, isso se estabelece. Aí agora então Moisés estabeleceu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, olha bem, ele disse que atrás estava escuro e a frente estava claro. Por que está a resposta aqui? Na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou. E o acampamento dos egípcios emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. Amado, o que nós lemos no primeiro texto é que a presença de Deus, ela estava numa nuvem, numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. Ali você percebe que essas duas manifestações de Deus representam a presença do Espírito Santo, já no Antigo Testamento, se movendo externamente, não internamente.
movendo fora deles, abrindo caminho para eles, protegendo-os, causando temor no inimigo que se levantava contra Israel. Então você tem que observar que a coluna de nuvem e a coluna de fogo, elas não se encontram, porque quando uma vai embora, a outra desce contra a outra pela manhã. A coluna de fogo, a escuridão acabou, ela vai embora, obviamente a coluna de nuvem desce. Então as duas nunca se encontram, a não ser quando eles estão atravessando o Mar Vermelho. Por quê? Porque a travessia do Mar Vermelho representa deixar o Egito, representa deixar o passado, representa o momento que você decidiu largar o teu velho homem, o teu passado, todo o seu conhecimento, não conhecimento humano natural, mas a expectativa espiritual que você carregava, e você decidiu deixar o pecado, decidiu deixar a vontade da sua alma, e atravessou para o outro lado. Os irmãos devem se lembrar que o Mar Vermelho, inclusive, é comparado a um batismo para Israel. É como se eles estivessem sendo batizados na travessia, porque eles estão entrando agora numa nova vida, eles estão indo para a terra da promessa. Todo o ato físico que Israel viveu representa o ato espiritual que nós vivemos. Nós fomos tirados do império das trevas, eles foram tirados do Egito, que era o império. Nós fomos batizados e atravessaram o Mar Vermelho. Nós estamos agora esperando a nossa Canaã. Eles entraram na Canaã deles, a terra prometida. Então todo o trajeto deles representa o trajeto de uma salvação, de um convertido, da nossa caminhada com Deus. Então você descobre que a nuvem, coluna de nuvem e a coluna de fogo, as duas não se encontram, mas houve um momento que se encontraram. Por quê? Porque foi o momento que eles estão deixando o Egito. É onde você tem que entender que você só consegue sobreviver com a obra do Espírito Santo. O dia que você decidiu lá atrás entregar sua vida para Jesus, e isso não termina depois, então eu já passei dessa fase, apóstolo. Não, você só consegue conservar a tua fé e a tua vida em Deus por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo, querido, que se move dentro de nós, que conserva a tua fé, que protege a tua vida em Deus. É o Espírito Santo que te incomoda quando você peca. É o Espírito Santo que se alegra quando você adora. Então a presença dele é aquela que conforta você, que consola você, mas te prepara e cuida de você para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando eu leio esse texto, eu percebo nesse texto que esse fogo, essa nuvem, essa presença que conduzia o povo de Israel fisicamente, mas era uma presença externa, porque a nuvem estava fora, o fogo estava fora. Deus pegou toda essa presença e colocou dentro da gente. Aquilo que eles tinham poderosamente conduzindo a vida deles, e eles tinham que seguir a nuvem. De noite seguia o fogo, e aí eles seguiam, só que era uma presença externa, que agia na natureza externa, mas Deus pegou todo esse poder, e Ele colocou dentro de nós, para que continue acendendo fogo dentro de você, continue conduzindo você no teu caminho, para que você não se perca. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Esse é o primeiro entendimento. Então o que acontece aqui, é que há um batismo, uma presença que habita dentro de você. Você vai perceber, querido, que na sua conversão, você tem a presença do Espírito Santo no nível, para poder conduzir você. No batismo do Espírito Santo, você tem uma intensidade maior, porque não é mais para conduzir só você, é para conduzir as pessoas fora de você. Eu vou te explicar isso melhor. Existe uma ministração no encontro com Deus. Aliás, o encontro é a igreja? Sexta, sábado e domingo. Irmãos, eu fico abismado com o que Deus faz em 3 dias. Eu acho que é profético, porque Jesus foi 3 dias para consertar tudo. Ele morre e ao 3º dia ele ressuscita. Então eu penso que essa sexta, sábado e domingo, semana que vem agora, essa semana, tem encontro com Deus. Quem já foi no encontro com Deus? Quem nunca foi no encontro com Deus? Olha aí quanta gente que você precisa. Olha, eu vou fazer uma pausa aqui agora. Você não está entendendo. Desmarca tudo que você tem. Depois se der ruim, você pode falar comigo. Pastor, deu tudo errado. Eu desmarquei, me arrependi. Desmarca tudo que você tem
e embarca nesse encontro. E domingo você me conta o que aconteceu. Amém, igreja? Eu tenho certeza que você vai dizer por que eu não fiz antes, mas ainda há tempo ainda. Então nesse domingo vai acontecer. Nesse sexta, sábado e domingo vai acontecer. No encontro tem uma ministração específica sobre o Espírito Santo. Irmãos, ele se manifesta nesse momento. Por quê? Porque as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Inclusive alguns começam a orar em novas línguas. Começam a orar em línguas ali. Apóstolo, mas como é que eu faço? Tem que me concentrar, tem que pensar em Deus. Não, é você realmente estar ali exposto e disposto a receber essa presença dentro de você. Então, aqueles que já participaram de encontro, apóstolo, eu fui, não senti nada. Vai de novo. Vai de novo. Faz 7 vezes, não tem problema não. Faz uma campanha, eu vou em 7 encontros com Deus, não importa. Mas irmão, Deus vai tomar você, vai tomar você. Por quê? Porque não é uma coisa forçada, não é o pastor que está pregando que é poderoso, não é isso, é uma presença que vem. Só que tem muita gente que tem dificuldade com essa questão, porque ele pensa que ele vai ser possuído pelo Espírito Santo. Então ele fica lá, não estou sentindo, não estou percebendo nada. Só que não é isso não, a presença já está lá. Cada um se manifesta de um jeito. Tem gente que recebe o Espírito Santo calado, em silêncio. É uma obra linda, ainda mais quem fala muito nessa hora fica calado, então foi o Espírito Santo mesmo, né? Foi uma obra poderosa. E eu, quando não era ainda batizado no Espírito Santo, eu fiz, inclusive, não fique triste se você não foi ainda, porque eu me formei, olha bem, fui ser pastor, missionário no Mato Grosso, eu fui ser batizado, eu expulsei demônio, fiz muita coisa antes disso. Eu fui ser batizado no Espírito Santo quando eu abri o Projeto Vida, numa conferência que eu fui, e eu me lembro que um pastor que ministrava, chamado Tanner Nelson, Silva deve se lembrar dele, e ele começou a falar sobre a presença. Mas eu tinha dentro de mim, na verdade, eu tinha tido uma experiência antes, lembra, com a visita lá em casa. Mas de forma aberta, assim, foi algo tremendo, porque eu tinha teologia, eu tinha o conhecimento, eu tinha prática, mas eu não tinha um batismo ainda. Mas eu descobri que eu tinha um bloqueio na minha mente, porque eu achava que eu ia, de repente, começar a orar em línguas, mas como se eu perdesse a consciência, não é. Eu comecei a perceber que no meu espírito foi vindo um fogo, esse calor, e eu comecei a treinar. Eu falei, vou orar em línguas, veio na minha mente. No início eu não entendia nada, e a Bíblia fala que quem ora em línguas às vezes não entende nada, até que vem o discernimento. Então muita gente chega no encontro, não recebe porque fica travado. Destrava aí, irmão, libera suas mãos aí hoje, vai, porque o Espírito Santo ele vem quanto menos você espera, e ele manifesta com poder e graça sobre a igreja. E você vai descobrir que o batismo do Espírito Santo é necessário para a tua fé cristã, porque é o teu fôlego. De tudo que eu preguei até hoje, 6 mensagens, não preguei sozinho, apóstolo, a pastora Adriana, mas de todas as mensagens pregadas nessa série, amado, o que mais você precisa, é o que eu estou lhe apresentando hoje, é o batismo do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. E tem um detalhe, né, Fabão? Se não aconteceu no encontro, vai no 120, aí lá já era, né? Lá se o cara não receber, eles fazem receber. Vai no tapa, né? Faz alguma coisa, mas vai receber hoje, não tem jeito. Então, existem ambientes que são provocados essa presença. Agora, isso pode acontecer em um culto? Claro que pode. Pessoas são batizadas no meio do louvor, querido. Ele está adorando a Deus, de repente vem um fogo de Deus, uma presença, ele começa a orar em línguas na cadeira dele, e ele não está entendendo nada. Não existe uma regra para isso. Pessoas são batizadas tomando banho, no chuveiro, está ouvindo uma canção, de repente começa a adorar a Deus no chuveiro, de repente ele está cantando e começa a cantar em línguas. Quem está entendendo aí? Não é? Às vezes dirigindo, e isso se torna algo tão poderoso, que você não quer mais ficar sem essa presença. Aqui eu coloco isso para você, querido, que quando você participa do encontro, você tem essa oportunidade, mas acontece em muitos ambientes. Atos 2, 3 a 4, diz o seguinte, olhe bem, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu depois? Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia
que falasse. É uma coisa fantástica, querido, porque aqui sim trata-se de uma experiência pessoal. Por quê? Foi o que eu falei. Na sua conversão, você recebeu o Espírito Santo como seu guia. O batismo do Espírito Santo, você recebeu o poder para o ministério. Então, o que acontece aqui? O Espírito Santo é o mesmo, mas a intensidade é diferente. Toda pessoa que se converte, o Espírito Santo habita nela. Então ali já está a presença dele, a pessoa já é conduzida pelo Espírito Santo, assim como a coluna de nuvem, a coluna de fogo conduzia o povo de Israel, essa pessoa já é conduzida pelo Espírito Santo, ela já é dirigida pelo Espírito Santo. A questão é o quanto ela vai dar voz, ouvido aliás, a essa voz do Espírito Santo, porque ele fala com a gente, e a gente fica esperando aquela voz de Cid Moreira falando, né? Deus, né? Nem consigo, né? Não, ele usa a sua própria, ele usa a nossa voz, porque a voz que mais você confia é a tua voz, querido, é a voz que mais o teu cérebro confia. Então necessariamente não vem uma voz daquela de Hollywood, de filmes, né? É uma voz que fala no seu interior, sussurra dentro de você. E é um treinamento, acredite nisso, quanto mais você treina e você começa a ser guiado, sabe aquela voz que você está dirigindo, e o Espírito Santo fala, entra nessa rua, para aqui agora, aí você fala, é coisa da minha cabeça, mas se você acha que é da tua cabeça, treina a si mesmo, vai e para, aí a primeira pessoa que passar, fala tal coisa, aí você vai levar um susto, porque você fez aquele dia, e deu certíssimo. Aí você outro dia fala, peraí, não era, eu achava que era a minha cabeça, eu achava que era autossugestão. Não, querido, ele está sobre, ele está dentro de você, ele move sobre você, é uma presença que guia para que você não erre. Uma é para te conduzir, outra é para conduzir outras pessoas. Então, a presença do Espírito Santo te conduz, mas o batismo no Espírito Santo conduz a outros. Um líder precisa de ser batizado no Espírito Santo. O ministro de louvor, quando está ministrando aqui, como o Ronan ministrava hoje, ele pode ter um mapa do culto, todo o projeto feito, mas ele tem que ser batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque no meio da adoração, o Espírito Santo fala com ele, muda a música. O Espírito Santo fala com ele, para tudo. E se ele não seguir essa voz, nós somos prejudicados. Um líder de célula precisa ser batizado no Espírito Santo, porque ele tem a lição. E ele vai seguir a lição, ele vai ensinar, mas no meio da lição, tem um texto que nem estava muito claro, ou seja, estava claro, mas ele estava só de passagem. Aí de repente o Espírito Santo iluminou o texto e falou, para aqui nesse texto, leia mais 2 vezes o texto. Aí ele, mas não faz sentido, não, mas leia. Aí ele lê a segunda, lê a terceira. Quando ele lê a terceira, uma pessoa fala, olha, eu entrei nessa célula hoje e fiz uma prova com Deus. Se fosse lido esse texto 3 vezes, é porque Deus estava comigo. Aí você fala, não tinha sentido, mas tinha sentido para alguém. Quem está aí? Diga um amém aí. O Espírito Santo, ele age de uma maneira tão sutil, com coisas simples, querido, com sinais simples. E quando você obedece essas coisas simples, você começa a ter essa presença maior, que pode fazer como fez com Davi. Conduzir ele numa batalha e dizer, Davi, pega o seu exército todo e vá por trás dessas árvores. E ele ia. Ninguém entendia porque Davi não perdia a batalha. É porque ele tinha o Espírito Santo sobre ele. E vou te dizer que era só o único que tinha, ninguém mais tinha. Então ele tinha um privilégio de tomar decisões da batalha, que alguém diz, até hoje em Israel, o exército de Israel segue a estratégia de Davi até hoje. Eles dão nome às suas armas bélicas, a cinturão de Davi, aos 400 de Davi, tudo tem a ver com Davi. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo nele, que o conduzia numa batalha. Ele chegava na presença de Deus e dizia, hoje eu vou como? E o Senhor dizia, hoje você não vai entrar na batalha como ontem. Você vai fazer de outra forma. Aí ele fazia de outra forma, os soldados dele diziam, uau, como que pode ele agir dessa maneira e Deus abençoar a vida dele? É o Espírito Santo que está sobre você, querido. É você na tua empresa, de todo mundo indo para um caminho, o Espírito Santo fala, não vá, não vá. Mas Senhor, não vá, não feche esse negócio agora. Recua, não assina, guarda. Mas eu estou no cartório. Não, guarda e vai para sua casa. Aí você no outro dia descobre que você entrar numa cilada, e o Espírito Santo ele te protegeu.
E Ele fala com você, querido. Você pode não estar dando ouvido, mas Ele fala com você. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo, querido? Ele é o fôlego, Ele é a presença na nossa vida. Então, Ele te conduz e também, quando você é batizado, conduz as pessoas. É importante saber que Ele habita dentro de nós. Assim Ele não vai deixar que você erre caminhos. Ele te conduz a tomar decisões. Ele te sustenta na hora difícil. Quando uma pessoa perde uma pessoa amada, o que a gente diz? Espírito Santo, traz consolo sobre essa pessoa, porque Ele consola. Uma das coisas mais difíceis, querido, é você trazer consolo a alguém que tem lutado. Mas o Espírito Santo faz isso. A pessoa está lá de pé, ela está sofrendo, ela está com saudade de quem morreu, mas você fala, como que pode? Está sem remédio, ela não está desequilibrada, ela não está desesperada. É a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa, que alguém de fora diz, será que ele não está entendendo? Morreu o filho dele. Não, ele está entendendo sim, mas tem um poder, tem algo tão tremendo dentro dessa pessoa, que mesmo numa situação como essa, que ninguém consegue suportar, mas o Espírito Santo, como eu amo o Espírito Santo, irmãos, ele entra, e na hora ele te faz você suportar as coisas, de uma maneira que você não conseguiria. Eu sei que enquanto eu falo, você sabe disso, você já viveu, mas eu quero te estimular, eu quero te acordar, querido. Esse fôlego já está dentro de você. Ele só precisa ser ativado na sua vida. Não é uma coisa que você tem que conquistar, já foi conquistado, já é teu, habita em você. Agora, quando o exército egípcio se aproximou de Israel, no texto que eu li, na travessia do Mar Vermelho, para matá-los, o que aconteceu? Não enxergaram nada, porque a nuvem que atua de dia, ela foi para trás deles. Lembra do texto? Só que as duas nunca se encontram. A coluna de nuvem e a coluna de fogo não se encontram. Mas quando se trata de uma travessia, Deus manda os dois. Deus manda a presença dele na frente e manda a presença dele atrás. Porque quando você está largando o Egito, querido, o teu passado está muito próximo. Só que quando ele te procura, não te encontra, porque está escuro. Porque o Espírito Santo, ele escurece o teu passado, ilumina o teu futuro. Pode dar uma salva de palmas, pode dar uma glória a Deus. A presença do Espírito Santo. Então, quando o seu passado se apresenta para te paralisar, ele não te enxerga, ele não te atinge. Aí vem aqui, irmãos, o Espírito Santo é como luz para o seu futuro, como escuridão para o seu passado. Ele trabalha de uma maneira tão tremenda, que a presença dele na tua vida cega o teu adversário. Não permite que o teu passado consiga te paralisar, mas ao mesmo tempo, ele abre um caminho, ele ilumina e faz teu futuro ser brilhante, ele brilha o teu futuro. Então veja que tudo que eles tinham externamente, um paredão feito pelo vento, você vai perceber que acontece uma presença tremenda do Espírito Santo, quando o povo está atravessando ali. E esse momento, querido, você descobre que o Espírito Santo é nossa nuvem durante o dia e nosso fogo durante a noite. Vamos falar juntos? O Espírito Santo é nossa nuvem durante o dia e nosso fogo durante a noite. Então uma pessoa que anda sem o Espírito Santo, ela não tem alvo, ela não tem meta e ela não tem direção. Ela acorda, vai trabalhar, não tem prosperidade, porque toma decisões erradas, se precipita nas coisas, porque ela não convidou o Espírito Santo para estar com ela. Mas apóstolo, ele não está dentro de mim? Tá, mas ele se entristece também. Ele não se enfraquece, mas ele fica calado quando você vive no pecado, na desobediência, se afasta, quando você não o considera. Porque o Espírito Santo não é energia, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que habita em você. Então, ele com gemidos inexprimíveis, ele leva a sua oração na presença do Pai. Então, se eu tenho essa intimidade com o Espírito Santo, eu consigo discernir a minha casa. Às vezes o teu filho vai chegar para você e falar, poxa mãe, como é que você sabe? Né? Ele não sabe que aquela mãe tem o Espírito Santo. Você mexeu no meu celular, não preciso, meu filho. Eu não preciso abrir seu celular nem da sua senha. Eu já tenho a senha do Espírito Santo. Ele disse onde você estava ontem às 10 horas da noite. E te cuida, hein?
O menino treme na base e te cuida. Isso é comum, e não é só um senso de mãe, é uma presença que discerne as coisas, que traz tranquilidade para aquele casamento que está inseguro. Ah, mas meu marido está me traindo. O Espírito Santo vem e fala: calma, ele não está fazendo isso. A presença do Espírito Santo traz graça sobre a família. Muitas pessoas, querido, estão desesperadas, com o Espírito Santo dentro dela, não aciona. Ele não consulta, ele não fala, ele não ouve a voz. Então, a nuvem guia, o fogo batiza. Então o que está acontecendo é que havia uma nuvem, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Então, assim como a travessia do mar significa o batismo nas águas, a coluna de fogo significa o batismo de fogo. Aquele batismo que João fala, viria alguém que traria um batismo de fogo. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já está nos dando sinais, que a travessia do mar é esse batismo de água e o batismo de fogo é a coluna de fogo. O propósito de Deus é nos fazer como Cristo. Esse é o propósito de Deus. Ah, pastor, estou longe disso. Eu também estou. Mas você sabia que isso se torna possível quando Ele enche você do Espírito Santo? Porque na nossa natureza é muito difícil sermos como Jesus. Mas o mesmo Espírito que encheu Jesus é o mesmo Espírito que habita em mim. Então Ele me faz parecer com Cristo, a presença dEle. Quem está entendendo isso, irmãos? A presença dEle trabalha na minha vida, na minha mente, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nas minhas rotas. E aí alguém vai falar: você se parece com Cristo. Mas não é você, é o Espírito Santo dentro de você, trabalhando na tua vida. E com os anos, querido, você vai parecendo com Cristo mesmo. Você vai se parecendo à imagem e semelhança dele. O homem tem a liberdade de tomar decisões, mas também tem a necessidade de prestar contas daquilo que decidiu. Então aprenda uma coisa: todos nós tomamos decisões todo o tempo, e Deus deu essa liberdade. Mas tomara que elas sejam feitas guiadas pelo Espírito Santo. Porque muitas decisões que você toma na carne, na alma, no teu desejo, na tua vontade, elas te afastam de Deus. Então você tem toda a liberdade de tomar decisão, mas lembre-se que você tem toda a necessidade de prestar contas do que você decidiu. Porque aquilo que você decidiu tem que prestar contas. Então não tenha apenas em seu coração, mas deixa sair de você. O Espírito Santo está aqui dentro. Ah, glória a Deus, eu sinto essa presença, eu sinto fogo. Não, irmãos, deixa essa presença se externar. Deixa essa presença se tornar um ministério. Todo líder de célula, todo que tem ministério, todo que evangeliza, todo aquele que consolida alguém, todo aquele que faz a obra de Deus, todo aquele que ministra ensinando, qualquer área que você atua, todo aquele que é voluntário, que cuida de uma área, você está externando o que está dentro de você. Então tem muito crente que ele literalmente ele guarda o Espírito Santo dentro dele, como se fosse uma propriedade dele, e que não faz sentido se essa presença não se externa. Então olha, ouça essa frase, ou veja essa frase: a nuvem e o fogo moviam sobre a natureza externa, o Espírito Santo move em sua natureza interna. Então quando o povo de Israel andava, eles andavam pelo que viam. Agora você não anda pelo que vê, você agora anda pelo que você crê. Por quê? Porque você não segue mais uma nuvem que está fora de você. Você não segue uma coluna de fogo, uma tocha. Ó, segue essa tocha aqui, vai indo, vamos seguindo. Não, você tem uma presença dentro de você, mas que é uma tocha, é uma presença de fogo dentro de você, que você vai andando e ele vai contigo. Ele vai abrindo o caminho para você, ele vai guiando as suas decisões, ele vai guiando a sua rota, ele vai mudando algumas coisas na sua vida. E a coisa mais gostosa do mundo, querido, é ser guiado pelo Espírito Santo. Mas em tudo, até nas coisas mais simples da vida. Eu vou fazer uma viagem, ó Deus, guia meu caminho hoje, Espírito Santo. Ah, mas eu não estou indo para a igreja, não é culto não, pastor, estou indo só fazer uma viagem para a praia. Mas o Espírito Santo vai na praia também, irmãos. Ele vai na praia, sabia disso? Ele vai contigo. Então não é só naquele momento que você acha que está indo jejuar, eu estou indo para o monte, Espírito Santo me leva para o monte. Não, Ele leva você e conduz você, protege você em qualquer um desses ambientes. Mas há de convir que na nossa humanidade, a gente pode achar às vezes muito mais fascinante
ter uma coluna de nuvem e ter uma coluna de fogo do que uma presença de uma pessoa do Espírito Santo dentro da gente. Há de convir que na nossa humanidade, se a gente fosse escolher, Deus falasse assim, você quer externo ou interno? Ah, Deus, eu queria mesmo uma coluna de fogo na minha frente, todo mundo vendo que eu estou seguindo a coluna de fogo. E era legal, porque quando o inimigo via aquela coluna, os filisteus, os midianitas e os outros heveus, jerezeus e todos eles tinham medo do povo de Israel. Sabe por quê? Porque eles viam que era o único povo da terra que tinha uma coluna de fogo guiando eles. Uma coluna de nuvem guiando eles, que abria caminho, enfim, guiava-os. Agora, na nossa humanidade, talvez você ache muito mais tremendo ter essa coluna fora do que ter essa presença dentro. Mas eu lhe garanto uma coisa, querido, se a nação de Israel conseguiu ser conduzido num deserto, seguindo uma coluna externa, você não tem noção quantos desertos você pode sair tendo esse poder dentro de você, porque essa coluna está dentro de você, esse fogo está dentro de você, e eu lhe garanto, é muito mais poderoso do que você imagina, porque assim como aquela coluna de fogo provocava temor nos inimigos midianitas, filisteus, a presença do Espírito Santo, ela põe terror no inferno. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, aquela coluna de fogo botava medo só em inimigos externos, botava medo em midianita, botava medo em filisteu, botava medo em jerezeu, em heveu, povos que vinham para matar Israel, via a coluna, tinha medo. Agora, a presença da pessoa, do Espírito Santo dentro de você, põe terror no inferno. O inferno se dobra, os demônios fogem. Quando você entra, não é filisteu nem heveu que foge não, são demônios que percebem a presença, a coluna, o fogo de Deus dentro de você. Tem alguém entendendo, meu amado? Por que eu dei o tema nuvem e o fogo? Porque é de lá que começa, mas não termina aí. O que Deus deu a eles pode ser a coisa mais fantástica, mas não é tudo. Ali nós estamos falando de algo fora deles. É interessante porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, esse texto eu não devo projetar, eu quero que você abra aí na sua Bíblia, no versículo 13 até o versículo 17, eu quero ler para você aqui uma história muito interessante, que dá a entender sobre quem tem e quem não tem o Espírito Santo. Aí você descobre que essa presença interna, esse poder dentro de você, o que ele é capaz de fazer. Atos capítulo 19, versículo 13 a 17, quem já achou, diga amém. E alguns judeus, olha bem, e alguns judeus que eram o quê? O que está dizendo o texto? Exorcistas, é isso mesmo? Exorcistas ambulantes. Será que existe esse negócio? Exorcista ambulante. Tentaram, olha bem, invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo, olha bem, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os caras, eles eram exorcistas. Os que faziam isto, quem que eles eram? 7 filhos de um judeu chamado Seva. Quem que é o Seva? Sumo sacerdote. São 7 sacerdotes, irmão. Você sabe o que é isso em Israel? Se você chegar lá em Israel comigo, quando você for lá, quando o sumo sacerdote vem orar no muro, se você acha que o primeiro-ministro, você acha que o presidente Bolsonaro, o Trump, quando chega em Israel, tem segurança, quando o sumo sacerdote entra, esquece essas outras coisas que você já viu, porque nós estamos falando de alguém respeitado. Só que esses caras são 7 filhos do sumo sacerdote, ou seja, gente que quando chega, tá lá, são os futuros sacerdotes de Israel. Aí esses indivíduos, né, sei lá o que, né, pré-sacerdote, olha bem o que eles fazem. Olha bem, os que faziam eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno falou para ele o seguinte, respondeu o seguinte: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Você está entendendo, irmão? Os caras têm autoridade na terra, mas os demônios, o demoniado falou assim, eu sei quem é Jesus, eu sei mesmo. Inclusive Paulo a gente sabe também. Agora, vocês quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, deu uma coça, vou traduzir para você, deu uma coça nos 7. Você imagina a vergonha, irmão? E de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos, pelado, ferido, fugiram daquela casa. Você imagina, 7 camaradas, vamos expulsar aquele demônio ali, está facinho.
Irmão, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era o quê? Engrandecido. Irmãos, esse texto mostra uma coisa para você e para mim, com muita clareza. Eles podiam ter um nível de autoridade, mas eles não tinham o Espírito Santo. O demônio olhou para ele e falou assim: olha, quem são vocês? Nós somos os filhos do sumo sacerdote de Israel. Não estou perguntando isso, estou perguntando quem são vocês no mundo espiritual, onde a gente habita. Quando ele falou, Paulo eu conheço, o que ele está querendo dizer? Porque Paulo tem o Espírito Santo. Então quando Paulo chegava e falava, em nome de Jesus sai, ai daquele demônio não sair, meu irmão. Você está entendendo, igreja? Está aí ou não está aí? Agora, uma pessoa que não tem o Espírito Santo passa vergonha, porque ela acha que tem poder, mas não tem. Porque ela acha que a autoridade dela está no conhecimento da Bíblia. Não, pastor, eu ajudo aqui na igreja. Não, eu já fiz escola de dons, já fiz um monte de coisa. Irmão, não adianta que você fez um monte de coisa, se você não tiver Ele habitando dentro de você, se a presença dEle não estiver dentro de você, você vai enfrentar os desafios da vida e não vai vencer. Você não vai ter força, não vai ter fôlego, mas graças a Deus, Ele está aqui nesse lugar hoje, e se você não é cheio dEle, Ele vai te encher da presença poderosa. Está recebendo aí, meu amado, em nome de Jesus? Então a pergunta é, por que alguns venciam batalhas e outros não? Como Davi, eu te falei, Davi vencia batalhas extraordinárias. Por que ele vencia? O Espírito Santo e a igreja, fale comigo, o Espírito Santo e a igreja. Irmãos, o que Jesus começou em sua carne humana, presta atenção nessa frase, agora continua em sua nova humanidade, que é a igreja. Tudo que Jesus fez, teve continuidade na igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo apresentado por Lucas, em Atos, é o mesmo. Então você vai descobrir que Lucas que escreveu o livro de Atos, é o mesmo Espírito apresentado no próprio livro de Lucas. Então o que Jesus fez e continua a fazer, e é por intermédio da obra do Espírito Santo. Então Jesus, querido, quando Ele morreu na cruz do Calvário, cumprindo a missão dEle, ao terceiro dia ressuscita, e 50 dias depois, que é o Pentecostes, foi derramado o Espírito Santo. Ele disse, eu vou, mas vai vir o Consolador. Eu estou indo, mas a minha obra não para, porque a obra que eu comecei, ela vai ter continuidade. Então uma coisa importante que Lucas, que escreveu o livro de Atos, está querendo deixar claro para a igreja, é que a obra que a igreja está fazendo hoje, é a continuação daquela que Jesus já começou. Não é outra obra, não é outro Espírito, é o mesmo Espírito habitando em nós. Então no livro de Lucas nós vamos ver a obra de Cristo cheio do Espírito Santo. No livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. No livro de Atos, que é o mesmo autor, nós vamos ver a obra da igreja, dos apóstolos, cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo, os apóstolos cheios do Espírito Santo. O que ele está querendo dizer? Que a obra continua, porque é Ele que determina essa grande e poderosa obra. Jesus foi batizado no Espírito Santo. Quando Ele foi batizado nas águas, uma pomba veio sobre Ele, representando essa presença, e ali Ele foi cheio do Espírito Santo. Mas Ele não é Deus, Ele não é o Cristo, mas Ele agiu no poder do Espírito Santo. Então aqui é que a gente tem que entender, querido, que lá no Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo só habitava sobre uma pessoa de cada vez. Então você imagina, voltando à história de Davi, como Davi tinha vitórias. Por quê? Porque o dia que Samuel, quem mesmo? Que era profeta, ungiu Davi, derramou óleo sobre a cabeça de Davi, Saul, que era o rei de Israel, o Espírito Santo que estava sobre Saul, saiu dele e tomou Davi, aquele menino de 16 anos de idade. Agora, Saul está reinando sobre Israel, porque ele continua com a posição, mas não tem mais o quê? A unção. Mas agora, o projeto de mudança política é outra história, mas Deus já tinha transferido o poder já tinha empoderado Davi, porque o empoderamento veio quando? Quando o azeite foi derramado. Então ali foi a troca. O que aconteceu? Saul ficou endemoniado. Aí um monte de gente, alguns anos atrás, estudando teologia, falava assim, mas como que Saul
crente, ou seja, um homem que foi usado por Deus, fica endemoniado. Por quê, irmão? O Espírito Santo ficava sobre um. Então, quando era trocado para outro, aqui Saul fica totalmente endemoniado, porque ele não tem mais a presença do Espírito Santo, e claro, as atitudes deles trouxeram essa ação de demônio. Aí os irmãos falam assim, a música que Davi tocava, lembra que Davi tocava e Saul ficava bem tranquilo? A música que ele tocava acalmava Saul, não é não, querido. Ele podia tocar qualquer música. O que estava acalmando Saul era a presença do Espírito Santo em Davi, que se aproximava do palácio, e quando ele chegava próximo do palácio, os demônios que estavam sobre Saul se afastavam. Então, alguém um dia, se eu soubesse qual música que ele tocava, eu ia usar essa música para expulsar demônio. Irmão, não é a música, não é o que você faz, é o que está dentro de você. Você está entendendo, meu amado? Não é a sua habilidade externa, é o que está dentro de você. Não é a sua performance, eu prego, Deus vai me usar. O dia alguém falou para mim, não, mas pastor, me dá uma chance para eu pregar. Ele tinha já feito toda a performance, né? Achando que pregação tem a ver com performance. Dá um grito e faz isso. Irmão, não adianta conhecimento sem a presença. Não adianta qualquer ato sem a presença. Davi aproximando de Saul, e a Bíblia diz que ele se acalmava. Ah, mas era música. Não. Era o Espírito do Senhor que estava sobre Davi, e que a presença dele no palácio trazia graça. Querido, lá no teu trabalho tem gente que não entende isso. Lá onde você mora tem gente que não entende isso. Mas quando você chega, essa presença, ela começa a tirar os demônios do lugar. Por quê? Porque você causa terror no inferno, meu irmão. Quando você chega, você causa terror em qualquer lugar. Nem abriu a boca ainda, é a sua chegada. Você não está entendendo, você não está valorizando, querido. Você não está entendendo quem é você. Você não está entendendo o poder que está sobre você. Quando você age no Espírito Santo, a tua chegada começa a trazer diferença. Tem pessoas, querido, que você pode não acreditar, mas até o aroma muda, até o cheiro do lugar muda, porque o Espírito Santo perfuma o ambiente. Eu já tive pessoas que eu tive o prazer de conhecer, grandes profetas desse mundo afora aí, que eu já conheci nas minhas viagens. Deus está dentro de um ambiente, e de repente a pessoa entrar, eu não vi entrar ainda, mas eu senti um cheiro chegando, uma presença doce, um cheiro, um aroma. Aí quando eu chego, está entrando a Heidi Baker, quando está entrando a Cindy Jacobs, quando eu vejo o Morris Cerulo, não é porque eles são famosos não, é porque, nem precisava ver, eles chegavam, era o Claudio Freitson, era o Benny Hinn. Eu me lembro quando eu fui pregar no evento que ele estava, quando ele entrou no altar, o aroma mudou. Amado, Deus pode mudar o aroma da tua casa. Não é porque essas pessoas, elas têm mais que você não, é porque elas se dobraram diante dessa ação poderosa, da dependência do Espírito Santo. Hoje Ele vai tomar a tua vida, Ele vai tomar a tua vida, a tua causa, vai trazer um fôlego sobre você, e você vai ver que essa presença vai causar terror no inferno, e Deus vai te dar vitória contra os seus inimigos. Pode dar salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus. Antes de mandar a igreja para o mundo, Ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Eu vou ler de novo essa frase, eu coloquei porque você precisa entender ela. Antes de mandar a igreja para o mundo, Ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Por quê? Tem que ser nessa ordem. Tem que observar essa ordem aí. Porque tem muita gente quebrando etapas, e ele não compreende que a ação que você tem lá fora só tem poder quando o Espírito Santo veio sobre você. Eu não posso só fazer uma missão na minha ideia, eu gosto tanto de ajudar as pessoas, isso é inerente em você e é lindo. Mas com o Espírito Santo você tem discernimento, até para ajudar pessoas. Você acredita que você pode chegar numa casa para ajudar, o Espírito Santo falar assim, não faça? Quem acredita que isso é possível? Ah, mas o Espírito Santo não ia fazer isso, apóstolo. O Espírito Santo faz, não faça. Só que quem não é guiado pelo Espírito Santo, guiado na alma, ele vai fazendo só porque ele acha que fazer o bem é isso. Irmãos, fazer o bem, aprenda uma coisa que eu já te falei aqui no altar. Se Deus quisesse castigar você, Ele daria tudo que você pede. Seria o suficiente para acabar com a tua vida. Porque muitas das coisas que você acha que você tem direito, lhe levaria para o poço. E Deus te ama tanto que Ele não dá tudo que você pede. E a mesma coisa é a gente com algumas pessoas, a gente dá tudo que elas precisam, na verdade, dá tudo que elas pedem, mas não dá aquilo que elas precisam. Lembra da minha mensagem? Eu possuo, não possuo, mas tenho. Você está indo ou não, amém? Então o Espírito Santo pode guiar você para alguma coisa que você acha óbvio. Não, mas isso aqui é óbvio, eu tenho que dar essa carona aqui. E o Espírito Santo fala, não dê.
Aí você leva um susto e fala, mas Senhor, já estava abrindo a porta. Fecha e vai embora. Por quê? Você não sabe. O Espírito Santo está fazendo algo ali que tem a ver com o teu futuro. Ele tá iluminando o teu entendimento. Irmãos, a coisa mais maravilhosa. Mas ao contrário é verdadeiro também. Você está passando, nem percebeu, o Espírito Santo fala, dá ré. Ah, Senhor, mas está tão gostoso ouvindo música. Dá ré, para. Aquela família toda vai no teu carro. Não é assim também ou não? É, porque Ele é poderoso. Ele te guia. E ali você vai vendo as conexões que Ele vai fazendo. A igreja não vive sem o Espírito Santo, irmãos. Vamos falar isso juntos? A igreja não vive sem o Espírito Santo. Não tem jeito. Aliás, irmãos, Ele que tem um cajado da igreja, irmãos. Isso não é uma poesia, não. Toda vez que eu oro pela igreja, eu falo, Espírito Santo, tu que és o pastor da igreja. Ele é o pastor dessa igreja. Ele é o cajado, que tem um cajado da igreja. Ele que cuida. Você não vive sem o Espírito Santo. Fala, eu não vivo sem o Espírito Santo. Eu não vivo. A coluna de nuvem e de fogo respaldam a lei escrita externamente em pedras. Presta atenção. A coluna era externa, de fogo e de nuvem. Respalda a lei externa. Assim como o Espírito Santo respalda a lei escrita no nosso coração. Porque a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas o Espírito Santo escreveu em tábuas de carne. Escreveu em nosso coração. Então esse discernimento que você tem, querido, essa tristeza que vem quando o pecado, quando você peca, é uma coisa que Israel não tinha. O povo de Israel tinha que decorar as coisas para saber o que era certo e errado. Você pode ler a Bíblia e tem que decorar também, tem que ler, mas não decorar para dizer, eu tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso. Irmãos, o Espírito Santo dentro de você, ele vai te trazendo o sentimento, e que você de repente está num lugar, você está numa festa, está tudo indo bem, está tudo jóia, você foi lá porque um amigo te chamou, aí você vai ao banheiro, o Espírito Santo te visita lá e fala assim, sai, despede de todo mundo e vai embora. Aí você fala, mas eu não vou ser mal educado. O Espírito Santo vai, despede de todo mundo e vai embora. Porque quem tem intimidade com o Espírito Santo, irmão, ele já sai, despede de todo mundo e vaza. Só que tem gente que é teimoso, porque ele acha que a vida é toda guiada pela mentalidade dele. Ele não consulta o Espírito Santo antes de fazer algo. Ele não pergunta. Então, quando somos guiados, o profeta Zacarias é um texto que eu gosto muito e você já conhece. Capítulo 4, versículo 6, fala assim, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele estava dizendo aqui? O profeta estava dizendo que a força, a influência, os recursos, não podia mover uma pedra na construção do templo, porque estava construindo o templo de Israel sendo reconstruído, e não tinha mais dinheiro, não tinha mais força, não tinha. Aí o Espírito Santo fala através do profeta, olha, a força de vocês, a influência de vocês, os recursos de vocês, não move uma pedra nessa obra, mas o Espírito Santo, ele vai sustentar essa obra, ele vai abençoar e vai prosperar essa obra. Então ele é capaz de prosperar em coisas naturais. Você está literalmente construindo algo, e você acaba os seus recursos, você não sabe o que fazer, o Espírito Santo lhe dá inteligência. Você acredita nisso, meu amado? Ele te dá direção, faça isso, e você vai prosperar. Olha que tremendo, quando Jesus parou de respirar, a igreja começou a respirar. Irmãos, eu quero caminhando ao final, te dizendo uma coisa para você. A morte de Cristo, ela foi toda predestinada, programada, está toda ela no propósito de Deus. Quando Jesus morreu, ele para de respirar, imediatamente nasce a igreja, que oficialmente nasce no dia do Pentecostes. Eu tenho uma frase, ela não é minha essa frase, mas eu gosto muito, que diz, com a ferida de Adão nasceu Eva, e com a ferida de Jesus nasceu a igreja. Então essa frase ela continua assim, e com a tua ferida, o que nasceu de você? Né? Porque Adão foi ferido, teve uma bênção, né? Que nasceu Eva, porque ele foi ferido quando foi arrancada uma costela dele. Jesus foi ferido no lado, e saiu o que? Água, representando o nascimento da igreja. E da sua ferida, querido, o que está nascendo? Só amargura, ira, vingança, tristeza?
faça que a tua ferida possa gerar algo bom também. Mas o mais importante é você entender que da ferida de Jesus nasceu a igreja. Então aqui, diz a palavra do Senhor, em Atos 1, versículo 4 a 5, quando o povo estava em Jerusalém, e fala assim o texto: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha bem, Deus falou: olha, não sai de Jerusalém. Ali era importante isso, a questão geográfica. Espera aqui, espere nesse lugar. Nesse lugar, o Espírito Santo vai te batizar com fogo, com a presença, é um batismo. Porque a água já veio sobre a tua cabeça, mas agora virá o batismo no Espírito Santo. Amado, quando Jesus estava com seus discípulos, em João 20, 22, diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: receberei o Espírito Santo. O que Jesus fez? Soprou o fôlego. Ele soprou. Então, do mesmo jeito que na viração do dia, que é o vento, que a viração é vento, Deus vinha falar com Adão, Jesus restaurou a comunhão do Éden, quando ele sopra sobre os seus discípulos, trazendo um novo fôlego sobre eles. Alguns textos. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Efésios 1,13. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, olha bem, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Olha bem, Romanos 8,14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. E aí a gente vai acessar dezenas de textos que falam a respeito dessa obra poderosa do Espírito Santo. Amado, deixa eu te ensinar uma coisa, para que você compreenda que presença é essa. Eu preciso de 4 irmãos aqui em cima, 4, mais rápido que puder, aqui em cima, comigo. Olha o que acontece, querido, lá no Antigo Testamento. O fogo, ou a presença da nuvem, e a presença do fogo. Vem um quinto, irmão, vem mais um. Vem 4, né? Preciso de quinto. O quinto aí, vamos lá. Olha bem, o quinto fica lá para trás ali um pouquinho, fica perto da bateria ali, tá bom? Eu já te falo quem você vai ser aí. Olha bem, o povo de Israel está atravessando o Mar Vermelho. Deus soprou um vento. Vento é o que? Fôlego. A presença do Espírito está ali já. Ele sopra um fôlego e ele abre um paredão no meio do Mar Vermelho, que dá 19 quilômetros de distância, uma parede de 22 metros de altura, porque o Espírito soprou e abriu uma parede. Fica aqui do meu lado aqui, Lucas. Abriu essa parede aqui, ó. Que essa parede representa essa proteção. Eu estou de costa para vocês, me perdoe, mas você vai entender. Essa proteção de um lado que o povo tinha. Abre outra parede, fica aqui, Rafael. Abre a proteção do outro lado. Então agora eu estou pronto para passar o meio. Aí o que aconteceu? Quando eu começo a andar, a presença da nuvem que está na minha frente, ela vai para trás. Fica aqui atrás, Cleudimar. E a presença da nuvem de fogo fica na frente. Vem aqui à frente, Fabão. Fica virado, isso, assim mesmo. Então olha bem, o povo de Israel está aqui dentro. Parede de um lado, parede do outro, a coluna de nuvem atrás, a coluna de fogo na frente, tudo para representar o Espírito Santo. Aqui nesse meio, aí vem Faraó, Não ia ficar barato, né? Fica na reta aqui assim, ó, Faraó. Mais atrás, mais atrás. Faraó tem que ficar bem atrás, isso mais ou menos aí. Aí, está aqui o povo de Israel, está aqui você. Só que o povo de Israel, o que eles tinham, irmãos? A natureza dentro deles não mudou nada. Eles só tinham uma presença fora deles. Então eles viam o milagre. Talvez você até prefira isso. Apóstolo, eu não quero o Espírito Santo dentro, eu queria um paredão de água de um lado. Olha que coisa linda, paredão de água do outro. Fogo, coluna de fogo na minha frente. Uma nuvem atrás, não deixando que o inimigo me veja. E eu ia andar na rua igual um magnata, né?
Porque tem gente que prefere talvez isso, porque ele gosta das coisas externas, ele precisa de uma experiência externa, ele tem que ver para crer, ele tem que ter uma coisa para as outras pessoas também ver. Mas, o que acontece? Quando o faraó está vindo, ele veio até aqui, ele não consegue ver o que está do outro lado. Mas não é só isso não, eles jogavam dardos e eles batiam na nuvem e caíam, porque não conseguia atravessar do outro lado. Porque Deus mandou um sopro, mandou uma presença, mandou a nuvem, mandou o fogo e mandou que o povo ficasse dentro. Aqui dentro ninguém mexe com vocês. Então quando eles terminam de atravessar, aí não precisa mais, continue aí, mas não precisaria mais dessa proteção do outro lado e nem a de trás mais. Porque agora no deserto ele só tem a proteção da frente. A nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Quem está aprendendo, diga amém. Agora, na travessia, quando eu estou deixando o Egito, quando você está tomando uma decisão na tua vida, você está cansado, você não quer mais brincar, você quer andar com Deus, você quer ver sua vida prosperando, seu casamento abençoado, teus filhos estão desviados, você quer ir na igreja, não vai brincar mais, irmão, você está disposto a tomar decisões, você quer andar com Deus, quer parar de fofoca, quer parar de brincar com as coisas, quer parar de murmurar, quer parar com as coisas, você quer andar com Deus, aí você fala, Senhor, eu preciso andar. Agora, essa presença aqui me atrapalha? Não. Aí agora que vem a dinâmica. Eu vou andar. E quando eu andar, a estrutura tem que vir comigo. Por quê? Porque o problema, querido, é para onde eu estou indo. Só que tem um detalhe. A nuvem que está, a coluna que está na minha frente agora, que era de noite, porque o povo está atravessando de noite, tá, gente? A travessia foi toda noite. A coluna de fogo, ela vai me iluminar. Então agora, eu quero tomar minhas decisões, mas eu tenho uma coluna aqui na minha frente. Eu vou andar do meu jeito, vou sair da proteção e vou embora? Eu posso ir, só que Deus diga, eu não me responsabilizo por você. Aí agora é contigo. Agora, se eu falo assim, Senhor, guia-me, o Senhor sabe o que eu preciso fazer, eu tenho minha rotina, eu tenho igreja para cuidar, eu tenho visita para fazer, eu tenho isso, então eu vou sair de casa, vai me guiando. Aí essa coluna, vamos lá Fabão, vai andando. Vamos lá, vai andando. Vão descer, coluna, vão descer. Vou ter que mandar em você um pouquinho. Vão andando. Anda nessa igreja aí. Agora, eu tenho garantia. Se vira os dois aí. Ai de vocês de não me proteger. Agora, o que acontece? Você já viu alguém andando com segurança? Olha como é que eu estou todo bobo. Ó. Quero ver alguém chegar aqui agora. Quero ver alguém chegar. Aí o que acontece? Eu tenho isso. Vai andando, coluna, vão andando. Vai andando. Aí, ó, já deu ruim aqui, ó. Aí, ó, me aperta. Agora, eu só tenho proteção, irmãos, se eu estiver aqui dentro. Aqui dentro, ó, seguindo essa coluna, as duas do lado vão chegar, o de trás vai chegar e ninguém toca na minha vida. Eu vou andar no meu dia a dia, vou fazer meus negócios, vou ser empresário, eu vou tomar decisões na minha vida, mas toda hora que um demônio vem contra mim, ele vai encontrar essas colunas ao meu redor. Eu vou ter a proteção. Fala, 24 horas por dia. É de noite, é de madrugada, você está dormindo, está lá a presença. Está lá a presença. Agora, todo tempo você toma decisões. Se você entende que o Espírito Santo, ele te guia, apóstolo, mas como que eu vou saber para onde que ele está indo? Vai saber. Você vai saber. Tadinho, deixei o farol aqui, desculpa, farol. Mas você não ia ajudar muito não. Você não ia fazer nada, você ia ficar... Agora, pronto, eu viro para lá agora. O que terminou? Terminei meu dia. Aí, eu vou dormir. Eles dormem? O Espírito Santo dorme? Não, irmãos. É uma graça de Deus. Eu choro na presença de Deus. Eu acordo e falo, Espírito Santo, você está aqui ainda. Você não pregou o olho, você ficou aqui comigo. Olha, irmãos. Às vezes eu vou em lugares que são perigosos. Eu faço a minha parte. Eu me preocupo. Mas eu percebo uma presença no carro. É uma presença, irmãos, que entra no carro, que parece assim, eu posso estar na faixa de Gaza, mas eu me sinto como se estivesse sentado na minha casa.
Porque a presença dele está dizendo para mim: fique calmo, você está dentro da minha vontade, e dentro da minha vontade ninguém toca em você. Você está andando onde eu mandei você andar. Eu não estava lá a escolha minha, eu estava lá pela escolha dele. Agora, quando eu permaneço onde vocês estão agora, eu faço o quê? Fujo. Porque eu acordei naquele dia, eu quero pecar, eu quero tomar minhas decisões, não quero ouvir mais ninguém, não quero perguntar para pastor nada, eu quero é tomar minha vida, eu que sei da minha vida. Irmão, está lá, e você vai seguindo, só que você se arrebenta todo. Você se arrebenta todo. Aí o salmista falou: corre para o esconderijo do Altíssimo. Uau! Aí tu entra aqui, está vindo flechado, você fala: ninguém me pega, ninguém me pega. Se é bobo de sair daqui de dentro, nunca mais, irmão. Mas significa que eu não vou ter luta, irmão? Vai ter muita. Não é que você não vai ter. Só que o divino Espírito Santo, ele vem no momento que você está vivendo ali. E quem está ao teu redor pode nem conseguir entender você, porque fala: como é que ele faz isso? Será que ele é coach? Será que ele fez muita tela mental? Será que ele se preparou muito? Irmão, desculpa aí, todas as técnicas são lindas, mas isso aqui não tem nada a ver com técnica, não. Eu estou falando da presença dele. Estou falando da presença dele, que pega qualquer um de vocês aqui hoje, toma a tua vida, toma a tua causa e te abençoa. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado vocês. Pode ser mais alto? Uou! É a presença dele. É a presença dele. Ele é o meu fôlego. Ele é o meu fôlego. Ah, meu Deus. Agora Deus pega essa coluna de trás, pega essa coluna da frente, Deus pega essa coluna, proteção do lado direito, essa proteção do lado esquerdo, Deus pega tudo isso e põe dentro de você. Aí você está andando: apóstolo, mas não tem ninguém me vigiando não. Não, você não está entendendo, querido. Agora, até os demônios no mundo espiritual, eles estão vendo que você está protegido pela presença do Espírito Santo de Deus. Ele te dá uma palavra quando você precisa. Eu não sei o que eu vou falar, não sei como é que eu vou resolver isso, não sei como é que eu vou fazer. Aí o Espírito Santo fala: você quer que eu te ajude? Você está esquecendo que eu estou aqui? Você está desde cedo tentando, está lendo, está fazendo tudo, você não perguntou nada para mim ainda. Irmãos, é comum isso. Às vezes alguém fala assim: mas apóstolo, da onde você tira essas mensagens? Eu preciso te responder? Irmãos, você acha que eu sou inteligente para isso? Tem gente que me elogia, muito obrigado por isso. Mas irmão, você acha que eu teria capacidade de sentar e falar assim: hoje eu vou pregar sobre isso? Não é assim não, meu irmão. O Espírito Santo fala comigo. Ele fala o que eu tenho que fazer. Eu vou fazendo a minha parte, mas enquanto eu fazendo a minha parte, ele vai brilhando, ele vai abrindo, ele vai... Eu acordei hoje pela manhã, eu tinha que escrever um projeto, que vai ser numa revista, um projeto está acontecendo, que ele é proativo, porque eu quero falar sobre a próxima década, de 20 a 30. Quando eu acordei pela manhã, o Espírito Santo falou: está na hora de você escrever. Eu comecei a escrever, ele falando comigo sobre os próximos 10 anos, como a igreja no Brasil vai estar, o que está para acontecer. Amado, não é adivinhação não, é um sentimento, é um entendimento, é um discernimento. Eu corri para o papel e comecei: meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque Ele vem, querido, Ele discerne. Eu quero orar pela tua vida hoje, é a última noite. Eu preciso só que você entenda: Ele é o teu fôlego. Quem entendeu isso nessa noite? Ele é a tua coluna de fogo, Ele é a tua coluna de nuvem, Ele é o paredão do teu lado, Ele é aquele que cuida de você, te guarda, te discerne, conversa com você. Ele é tudo. Ele é simplesmente, Ele é teu amigo. Eu não tenho amigo, Ele é teu amigo. Ele é teu consolador, Ele é teu exortador. Ele é tudo para a gente. A gente vai adorar o Senhor. Eu quero orar por você.
lembre-se que a presença dEle está aqui. Ele pode batizar você nessa noite. Mesmo você que já ora em línguas, Ele pode dar a você novos dons. Ele pode trazer um novo batismo para você, uma nova presença para você, porque Ele vai lhe dar o que você precisa para enfrentar os próximos desafios. Ele te dá tudo o que você precisa para a sua próxima etapa da vida. Quem crê nisso? Vamos adorar.